Oi, eu sou Rafaela Ferreira e nesse vídeo para o trabalho da disciplina de Construção Civil 1 eu vou falar um pouco sobre as esquadrias. Bom, as esquadrias, além de elas possuírem uma funcionalidade específica e também a finalidade estética em uma edificação, elas são indispensáveis para alguns cumprimentos de requisitos de desempenho, tais como a iluminação e ventilação natural. As esquadrias elas podem ser divididas em dois grandes grupos, sejam eles as portas e janelas. Dentro deles também tem algumas subdivisões, tais como portas, janelas, portões, etc. Elas são utilizadas para fechamento e vedação de vãos, possuem alguns componentes de fixação, como contramarco e caixilhos, e possuem alguns componentes acessórios, como os arremates, ferragens e guarnições. Os principais materiais que são fabricados nas esquadrias são o aço, alumínio, PVC e a madeira. A madeira é o tipo de material mais tradicional dos grupos de esquadrias, mas isso não quer dizer que eles ainda não sejam muito utilizados nos dias de hoje. Conforme a imagem ali, nós podemos ver uma construção bem contemporânea e que tem as esquadrias de madeira. Bom, o lado positivo da madeira é que ele é um produto totalmente renovável, mas por ser uma matéria-prima natural, elas precisam passar por um processo de secagem e reconstituição da matéria-prima para que se possa elevar o desempenho, a durabilidade e o grau de resistência do material. As madeiras mais utilizadas para esquadrias são o mogno, a embuia, o pinus e o eucalipto. Como portas, a madeira ainda é um material muito utilizado. Ali nós temos dois exemplos acima, que são as portas com madeira maciça, que são utilizados basicamente para áreas externas, e as portas com madeira semioca, que são utilizadas mais para áreas internas. As esquadrias de alumínio elas surgiram no final do século XIX, mas no Brasil elas foram começar a ser utilizadas a partir da década de 50. Elas possuem bastante resistência à corrosão, por isso elas são muito procuradas para áreas litorâneas. As esquadrias de PVC elas surgiram no final da década de 50 e 60 na Alemanha Ocidental, mas no Brasil elas foram começar a ser utilizadas a partir da década de 70. E foram muito bem aceitas no mercado brasileiro porque elas possuem um bom desempenho termoacústico. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor os perfis de PVC. A primeira imagem, o perfil de PVC foi associado ao uso de um vidro duplo, que também tem um ótimo desempenho termoacústico, e também a segunda imagem a gente consegue ver seus acabamentos, que inclusive pode imitar madeira. Agora nós vamos fazer uma breve classificação dos principais tipos de porta em relação ao tipo que a forma como que elas abrem e como articulam. A porta pivotante, por exemplo, ela é fixada no piso e no marco, com um pivô, e é através deste pivô que ela faz a sua articulação para poder abrir. A porta de giro, que é a mais tradicional. A porta vai e vem, que é bastante utilizada em hospitais, pois ela abre tanto para dentro quanto para fora. E a porta de correr, que é bastante utilizada em apartamentos, pois ela abre através do deslizamento horizontal. Assim, ela não ocupa o espaço de abertura da folha da porta. As janelas também a gente vai fazer essa mesma classificação. A primeira é a janela fixa, que ela transmite apenas a luminosidade natural. A segunda é a janela de correr, que ela faz sua abertura através do deslizamento horizontal. E a guilhotina, que faz sua abertura em relação ao deslizamento vertical. A janela maxiar, que é bastante utilizada em banheiros. E a janela sanfona, camarão, que faz sua abertura juntando uma folha sobre a outra. E quando ela está totalmente aberta, a gente consegue a ventilação total do vão. As janelas integradas, na primeira nós temos uma janela guilhotina com veneziana, e na segunda nós temos uma janela de correr com persianas, que podem abrir, a persiana pode ser de rolar quanto inclinada. Alguns componentes das esquadrias são os montantes, dois montantes e uma travessa para uma porta, e elas formam um marco. Também temos a folha da porta ali, e no detalhamento à direita a gente consegue ver o batente, que ele é responsável, aquele dentinho ali, responsável por receber a folha da porta. Aqui nós conseguimos ver a imagem, o caixilho e o marco. E nessas imagens aqui nós vemos o caixilho, o marco e a guarnição. A guarnição ela tem como função principal fazer o acabamento e cobrir a fresta que fica entre o final da alvenaria e o início do marco. Nas ferragens a gente tem alguns tipos de fechaduras,
mas que a função principal da fechadura é fazer o trancamento da folha da porta. As dobradiças também temos vários tipos, mas que sua função principal é fazer a articulação tanto de portas quanto de janelas. E algumas ferragens acessórias, tais como os espelhos, rosetas. A cremona, tranqueta de correia, a tranqueta maxiar, elas têm a função de fazer o fechamento, assim como a fechadura, só que em janelas. A borboleta ela é usada para fazer a fixação de quando a janela guilhotina está aberta, para que ela fique fixa, não desça. E o puxador tipo concha é para abertura de janelas de correr, onde tu consegue colocar a mão e fazer a abertura. Oi, meu nome é Aline e agora eu vou falar sobre a colocação das esquadrias. Em um primeiro momento eu vou falar sobre as esquadrias de madeira. Então, para que seja possível o início das instalações, a alvenaria deve estar concluída com os vãos prontos para o recebimento dos batentes, ou seja, com as faces planas e aprumadas e vão com 10 a 15 mm de folga de cada lado, além dos níveis finais de piso já definidos. As portas podem ser recebidas prontas, o chamado kit porta pronta, ou moldadas em loco. No caso de batentes de madeira moldados em loco, a estrutura é composta de uma travessa e 2 montantes, ou ombreiras. Sendo assim, essa estrutura deve estar montada no esquadro, travada com sarrafos e com os furos abertos para os parafusos de sua fixação. O batente pode ser fixado com técnicas distintas, aos quais serão apresentados a seguir. No caso de batente fixado com parafusamento com bucha, deve-se assentar o batente utilizando furadeira, broca, parafusos e buchas. Após a fixação, deve-se colar as cavilhas nos furos dos buracos com cola branca, cortando as rentes da face do batente com utilização de formão. Logo após a fixação, deve ser feito o preenchimento do vão entre o batente e a parede com argamassa de areia e cimento no traço 1:3. No que se refere à técnica de tacos de madeira, são colocados previamente na alvenaria tarugos de madeira. Estes tarugos são chumbados na alvenaria com argamassa de areia e cimento e são posicionados estrategicamente para que seja possível fixar a esquadria com pregos nesses determinados pontos. Após a fixação, assim como ocorreu no caso da fixação por parafusos com bucha, deve-se colar as cavilhas nos furos dos parafusos da fixação. Esse método é usual para esquadrias de madeira. No caso de batentes ou conjunto de portas prontas fixadas com espuma de poliuretano, é preciso aplicar a espuma em uma faixa de 25 cm em 3 pontos de cada ombreira, sendo um próximo ao pé, outro ao centro e o terceiro junto à travessa. E no caso das janelas, a aplicação ocorre em todo o perímetro de contato da esquadria com a alvenaria. Transcorridas 24 horas, retire o excedente da espuma endurecida com estilete e faça os acabamentos. Bom, no que se refere às esquadrias de alumínio, assim como mencionado anteriormente, o vão já deve estar nivelado e com no mínimo 2 a 3 centímetros de folga. A esquadria de alumínio já recebe a marcação dos locais de instalação das maçanetas, ferragens e acessórios. Com isso, o primeiro passo é realizar as marcações no vão e deve-se identificar as grapas da esquadria e levantá-las. Posteriormente, com o auxílio da trena, deve-se medir a distância entre as grapas, começando de baixo para cima e transferir as medidas para as laterais do vão. Em seguida, com a ajuda da talhadeira e do martelo, deve-se abrir pequenos espaços nos locais marcados para o encaixe das grapas da esquadria. Após esse processo, inicia o preparo da massa, e com a desempenadeira dentada, deve-se aplicar a massa na base do vão, fazendo listras profundas. Dando prosseguimento, o próximo passo é realizar com cuidado o encaixe da esquadria. A esquadria deve ser posicionada conforme a posição indicada na embalagem, assentando a base sobre a massa e encaixando as grapas nos espaços abertos no vão. Após o encaixe, deve-se aferir o nivelamento da esquadria. Utilizando prumo e nível, é importante certificar que a esquadria esteja bem nivelada para evitar problemas futuros. Deve-se escorar a esquadria para evitar sujeira e desperdício de massa em pedaços de madeira nas laterais e na frente, para que ela não saia do lugar. A etapa de fixação será iniciada pelo lado oposto ao qual estão colocadas as madeiras. Assim, tem que preencher os vazios utilizando massa com o auxílio da espátula. E quando o processo estiver finalizado, deve-se retirar todas as madeiras e preencher o restante. A etapa de finalização da parede será com massa corrida e o acabamento da escolha do cliente. Quanto às esquadrias de PVC,
As técnicas de fixação se repetem, então podem ser usados chumbamento, fixação com buchas diretamente nos vãos, colagem e instalação com contramarcos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as instalações com contramarcos. O contramarco, ao qual geralmente é constituído de alumínio, deve ser instalado nos vãos de alvenaria anteriormente aos caixilhos. Sendo assim, com o auxílio das grapas da sua estrutura, ocorre o chumbamento na alvenaria e nessa estrutura, posteriormente, a esquadria é parafusada. No caso das esquadrias de aço, funciona da mesma forma. Os métodos de fixação são os mesmos das de PVC. A única diferença é que no aço, antes de instalar o produto no vão, deve-se aplicar uma demão de fundo anticorrosivo no lado interno dos quadros da esquadria, que ficará em contato direto com a alvenaria e cimento, visando a proteção do produto. As ferramentas estão apresentadas no slide e eu vou citar algumas delas, que no caso são prumo, nível, esquadro, pregos, caixa de massa, lápis, trena. Cabe ressaltar que, dependendo do método de instalação escolhido, algumas dessas ferramentas não serão necessárias. Agora eu vou falar sobre as patologias. Uma delas é a infiltração de água. Esse tipo de patologia ocorre devido a uma vedação mal executada e ainda um caimento equivocado do peitoril da esquadria. Tem também a detoração da madeira, que é devido à absorção de água das fibras da esquadria, o que provoca a ação dos fungos. Nesse caso, é devido a uma qualidade baixa da madeira. Tem a corrosão, que ocorre devido ao caimento equivocado e também o material sem tratamento prévio com falta de manutenção. E, por fim, as fissuras, que no ângulo de 45 graus são devido à inexistência de vergas contra vergas ou um mau dimensionamento desses itens. Olá, eu sou o Lucas Oliveira e juntamente com a Paula eu vou apresentar a parte de vidros. O vidro ele é um sólido não cristalino amorfo caracterizado por apresentar uma estrutura desordenada. Os vidros são utilizados em diversas áreas da construção civil, como em fachadas, coberturas, pisos, portas, janelas e etc. E ainda a utilização mais comum dos vidros é para garantir a iluminação natural dos ambientes, por se tratar de um material impermeável, transparente e muito versátil. A composição do vidro é feita basicamente por areia, carbonato de sódio e calcário, sendo que a areia compõe cerca de 70% do total do vidro e ela precisa ser muito fina e com pouco ferro na sua composição. O carbonato de sódio, que também é conhecido como barrilha, ele é a segunda matéria-prima mais importante do vidro e ela é a substância que fornece sódio, com o intuito de baixar o ponto de fusão do silício. Por fim, do calcário é obtido o óxido de cálcio, que torna o vidro resistente à água. Olá, meu nome é Paula e juntamente com meu colega Lucas eu vou falar sobre os vidros. O processo de fabricação dos vidros se dá em 5 etapas. Primeiro, a mistura, que é onde a matéria-prima é umedecida, dosada e misturada, para então ser levada para o forno de fusão. No forno de fusão, a mistura é fundida a 1600 graus Celsius em um processo lento e controlado e após é levada para uma zona de menor temperatura, a mais ou menos 1000 graus Celsius, para depois ser levada para um tanque de estanho. Na transformação, a massa de vidro é levada para um banho de estanho a 650 graus Celsius. Por o estanho ser mais denso que o vidro, essa massa flutua, formando as chapas de vidro. Após, as chapas de vidro são levadas para uma câmara de recozimento, onde são resfriadas até atingir 100 graus Celsius. É nessa fase que os vidros simples são obtidos. Após, o vidro passa por um resfriamento ao ar livre para minimizar as chances de quebra e então são lavados e cortados no tamanho pretendido. Por fim, são feitos acabamentos. Nessa etapa, os vidros recebem um acabamento nas suas bordas, furos e arestas, a fim de minimizar as irregularidades e aumentar a resistência. Sobre o armazenamento, para um bom armazenamento dos vidros, estes devem ser dispostos em cavaletes em um local coberto, limpo e ventilado e sem umidade. Além disso, é necessário que haja um bom espaço para a circulação de pessoas para evitar o derrubamento dos vidros. O tempo de armazenamento em obras deve ser o menor possível, sendo exigido todos os cuidados. Agora falando sobre os tipos de vidro, nós temos primeiro o vidro simples, que ele é o primeiro a ser obtido no processo de fabricação dos vidros, e ele também é conhecido como vidro float. Ele é mais frágil porque ele não recebe nenhum tratamento após sair do forno, e além disso, esse vidro geralmente dá origem aos demais vidros utilizados na construção civil, como a gente vai ver a seguir. Bom, os vidros de segurança são os vidros que, segundo a ABNT, o processo de fabricação reduz o risco de ferimentos em caso de quebra. Esses tipos de vidros acabaram ganhando força na década de 60 e permanecem presentes até hoje no ramo da construção civil. O
primeiro deles é o vidro temperado, que ele é resultado do processo de têmpera. Esse processo altera as características mecânicas do vidro e é um processo de aumento de temperatura até 600, 650 graus Celsius, que em seguida recebe um resfriamento abrupto. Dessa forma, o vidro acaba aumentando a resistência mecânica, mas ele não pode sofrer cortes, perfurações ou lapidações depois de pronto. Devido ao processo de têmpera, quando esse vidro é quebrado, ele acaba se dividindo em pequenos fragmentos com o intuito de serem menos cortantes. Esse tipo de vidro ele é aplicado em locais sujeitos a impactos ou choques térmicos e geralmente está presente em fachadas, divisórias, portas, boxes para banheiro, vitrine, tampos de mesa e dos mais variados tipos de utilização. Além do temperado, a gente tem o vidro laminado, que ele é composto por 2 ou mais chapas de vidro que são fortemente interligadas por uma ou mais camadas de polivinilbutiral, o PVB. Essa camada de resina ela é muito resistente e flexível. Também esse vidro ele é capaz de absorver vibrações sonoras e filtrar até 99,6% dos raios ultravioleta. Além disso, em caso de quebra, os cacos do vidro ficam presos na camada intermediária, o que evita a abertura do vão. Então esse vidro ele é muito utilizado em vitrines, guarda-corpos de locais altos, justamente por causa disso. E a sua utilização ela é semelhante à do vidro temperado. Esse vidro ele pode obter uma composição simples ou uma composição multilaminada. Quando ele obtém essa composição multilaminada, ele acaba gerando o vidro blindado, que são vidros resistentes a projéteis de armas de fogo e são muito utilizados em veículos blindados ou torres de segurança. Como eu disse anteriormente, eles são feitos com 2 ou mais camadas de lâminas de PVB, que é o polivinilbutiral, no seu interior, e uma camada de policarbonato, que é na parte interna do carro, conforme está ilustrando a imagem. Temos ainda como vidro de segurança o vidro aramado, que consiste em um vidro com uma malha de aço inserida entre as chapas, permitindo também, em caso de quebra, os fragmentos fiquem presos a ela, assim como no laminado. O vidro aramado ele é bem resistente ao fogo e à corrosão, sendo muito recomendado para guarda-corpos, porta-corta-fogo, passagens de saída de incêndio, etc. E ainda, na imagem que a gente está vendo ao lado, a gente pode ter uma noção melhor de como cada tipo de vidro funciona quando ele é quebrado. Dando continuidade aos tipos de vidros, eu vou falar sobre os vidros impressos ou fantasia. Esse tipo de vidro passa por um processo de tintura ou gravação de textura. No caso dos vidros jateados, é aplicado textura ou desenhos por meio de jatos de areia ou pós-abrasivos. Já os vidros serigrafados apresentam uma tinta em uma de suas faces, o que dá privacidade aos ambientes. Os vidros insulados também são conhecidos como vidro duplo, isso porque apresentam 2 ou mais camadas de chapas de vidro unidas. Entre elas, forma-se uma câmara de ar. Dessa forma, já que o ar tem baixa condutividade térmica, esse tipo de vidro é muito eficaz para reduzir a transferência de calor. Os vidros termorrefletores também são conhecidos como vidro espelhado. Esse tipo de vidro é utilizado para melhorar o desempenho térmico e reduzir o custo energético das edificações, já que ele tende a refletir os raios solares. O vidro termoabsorvente apresenta óxidos metálicos em sua composição, o que confere a eles cores e também funciona como uma espécie de filtro para a radiação. O vidro autolimpante recebe esse nome pois possui praticidade de limpeza devido ao dióxido de titânio presente em sua superfície. Dessa maneira, essa substância é ativada com a luz solar, dissolvendo as sujeiras. Agora um pouquinho sobre a instalação. Os processos de instalação dos vidros devem estar de acordo com a NBR 7199 e eles se dividem basicamente em instalação em esquadrias, autoportante e mista, que são as mais comuns. Para instalação em esquadria são utilizados caixilhos, que é uma parte da esquadria onde são fixados os vidros. No caso de caixilhos verticais, a gente tem como exemplo portas e janelas, e no caso de caixilhos horizontais, temos as coberturas e marquises. A instalação autoportante é o tipo de instalação onde o vidro é fixado com o uso de acessórios, no caso as ferragens que a gente vai ver a seguir. As ferragens elas podem ser instaladas na alvenaria ou no próprio vidro, que acaba dispensando o uso de caixilhos. Elas são fixadas no furos e recortes especificados através de um catálogo do fabricante, e geralmente essa instalação ela é utilizada para os vidros mais resistentes. E ainda a gente tem a instalação mista, que acaba abrangendo as instalações com e sem uso de caixilhos. Agora um pouquinho sobre as ferragens. Os vidros eles possuem os mais variados tipos de ferragens, que nada mais são que elementos de fixação ou até mesmo acessórios. As ferragens elas geralmente são indicadas por fabricante, com o intuito de facilitar o uso, instalação e etc. E como exemplos básicos, a gente acaba tendo suportes, dobradiças, puxadores, fechaduras, cantoneiras, roletes e tudo que a gente vê geralmente em box, porta de vidro, todas as partes metálicas acabam sendo as ferragens. As ferramentas e materiais utilizados para a fabricação e instalação dos vidros são
Para a medição, são usadas trenas e níveis manuais e a laser, prumos, compasso de 6 vídeos, régua T, esquadro e medidor de ângulo. Para a segurança, são utilizados mangote, luvas, óculos de proteção e ventosas para a movimentação dos vidros. As ferramentas usadas para corte são serra meia esquadria e serra mármore, disco de corte diamantado, arco de serra e lâmina de serra. Para a instalação, são utilizadas furadeiras, parafusadeiras, broca de aço e broca diamantada, parafusos, chave de fenda, chave Phillips e chaves de boca, alicate universal, alicate bico de pato e alicate destacador de vidros. As ferramentas e materiais utilizados para a vedação são silicone, colas de contato e fixação, fitas adesivas e aplicadores. Por fim, as ferramentas utilizadas para os acabamentos são martelo, borracha e espátulas. E por fim, alguns defeitos de fabricação. Nós temos a quebra espontânea, que ela pode ocorrer devido à presença de partículas de sulfeto de níquel na massa do vidro float, que não são visíveis no processo de fabricação, então os vidros acabam não sendo descartados. Outro problema bastante comum é a fragilidade dos cantos e bordas, que podem gerar trincas até fragmentar totalmente o vidro. Isso ocorre devido à baixa qualidade das bordas ou até danos durante a fabricação. Ainda a gente tem as ondulações, que podem ser causadas pelo excesso de temperatura ou o tempo de aquecimento dos vidros, rolo do forno empenado ou corpos estranhos fundidos junto à massa. Temos também o empenamento, que pode ocorrer devido a falhas no aquecimento e resfriamento do vidro, e também podem surgir algumas manchas no processo de aquecimento, quando o vidro está com perfil ou receita inadequada. Bom, meu nome é Juliano Oliveira e eu vou começar a falar sobre a parte referente a pinturas do nosso trabalho. Essa é uma das fases mais importantes para se ter um bom acabamento no projeto final, evitando-se ao máximo as manifestações patológicas e visando sempre uma boa durabilidade e a qualidade. A pintura na construção civil é uma camada de acabamento com espessura de aproximadamente 1 milímetro, sendo comumente aplicada a superfícies argamassadas, alvenarias, metais e madeiras. A pintura em si ela tem diversas finalidades, como por exemplo a função decorativa, que trata do acabamento estético, auxiliando na higienização e na luminotécnica do ambiente. E depois vem a função protetora, onde há o objetivo de combater as deteriorações, como por exemplo nos metais no caso da corrosão. E além disso, a pintura também pode ter a função de comunicar, onde o propósito final é a prevenção de acidentes, a identificação de equipamentos e a diversão contra perigos. Falando sobre as superfícies de aplicação, a pintura ela pode ser aplicada sobre os mais diversos substratos. Em revestimentos de argamassa, ela pode proteger contra o esfarelamento e contra a umidade, reduzindo a possibilidade do desenvolvimento de fungos. Na madeira, a pintura reduz a absorção de água e protege contra as intempéries, tanto da água quanto do fogo. Em materiais ferrosos, a pintura ela vai inibir a corrosão, como já foi dito, e na alvenaria aparente ela reduz bastante a absorção de água. Falando sobre o sistema de pintura, agora a gente pode observar que a pintura ela é constituída de diversas camadas, sendo o primeiro deles o substrato, que é definido como a superfície que será aplicada a pintura, o extrato de fundo, que prepara o substrato, garantindo a durabilidade e a economia de tinta, e depois o extrato de massa, que é opcional, mas ele serve para corrigir irregularidades na superfície. O extrato de tinta ela dá um acabamento final à superfície. A camada de fundo ela é utilizada para preparar o substrato para receber a camada de tinta, ajudando a uniformizar a absorção, garantindo um acabamento mais homogêneo. O fundo aumenta a economia de tinta, diminuindo a quantidade de demãos necessárias. Existem dois tipos de fundo, que é o fundo preparador, que é indicado para paredes e rebocos fracos, como repintura, gesso, reboco esfarelado, e também tem o selador, que é indicado para paredes novas, como blocos de concreto, concreto aparente e alvenaria. Além do zarcão, que é um produto utilizado em superfícies de ferro e aço e utilizado para impedir a corrosão. A camada de massa, que vem depois, é um produto pastoso que serve principalmente para corrigir as irregularidades na superfície. Ela se aplica em camadas muito finas, tentando evitar o aparecimento de fissuras, e ela é aplicada com a desempenadeira. São alguns exemplos de massa: a massa acrílica, a massa corrida, a massa a óleo e a massa epóxi. Por último, vem a camada de tinta, que é a parte mais visível do sistema, que deve apresentar sempre as características a qual a tinta se destina, onde a superfície de aplicação deve estar limpa, principalmente livre de poeira,
e a tinta deve ser diluída conforme as especificações do fabricante. Falando rapidamente sobre o rendimento das tintas, a gente tem 3 tipos, sendo a Premium, que tem um rendimento mais alto, buscando a maior qualidade e durabilidade, a Standard, que tem um rendimento médio e busca o maior custo-benefício, e a Econômica, que tem usos mais básicos e o rendimento é baixo. Sobre as embalagens, elas são feitas em latas de aço pela maior segurança, impermeabilidade e praticidade, além de ser 100% reciclável, e podem ser em galões de 18 e 3,6 litros, além de latas de 900 e 250 ml. Além disso, todas as informações técnicas sobre o produto devem conter tanto no rótulo quanto abaixo e atrás da embalagem. Por último, falando sobre os tipos de tintas, a segunda NBR 15156 de 2015, a tinta ela é definida como um produto líquido, pastoso ou em pó, que após ser aplicada passa por um processo de secagem, formando uma película sólida, aderente e impermeável. Ela apresenta propriedades protetivas, decorativas e de identificação. Começando pela tinta látex, conhecida também como PVA, a gente tinha uma tinta à base d'água de secagem rápida usada para alvenarias internas, já que ela não é lavável, então ela não pode ficar muito exposta à chuva, por exemplo. Já a tinta acrílica também é à base d'água, porém ela tem excelente lavabilidade e cobertura, e por isso é utilizada tanto para alvenarias internas quanto externas. Os esmaltes sintéticos são tintas à base de solventes, que têm um ótimo acabamento e resistência a intempéries. Ela é usada em superfícies internas e externas de madeira ou metal. As texturas, como o próprio nome diz, também são tintas à base d'água, são tintas com efeito de textura em alto relevo, tendo ação hidrorrepelente e também uma ótima aderência. A tinta a óleo, ela tem uma ótima resistência a intempéries e é de fácil aplicação, também utilizada em superfícies internas e externas. A tinta à base de cal, ela é a mais econômica, tendo uma superfície fosca e lisa e é pouco aderente a madeira e metais. Ela é utilizada para pinturas de meio fio, muro e calçada. Tintas da base epóxi, ela tem alta resistência à abrasão e também a agentes químicos, sendo utilizada em ambientes quimicamente agressivos, onde o número de demãos necessárias deve seguir a indicação do fabricante. Finalizando, as características mais importantes na utilização da tinta, elas são referentes ao rendimento por metro quadrado, a força de cobertura e o tempo de secagem. Oi, meu nome é Luísa e eu vou dar continuidade na parte de pintura. As tintas são constituídas por resina, pigmento, solvente e aditivos. O que difere um tipo de tinta do outro é a composição e a proporção de seus componentes. A resina, também chamada de veículo não volátil, é o aglutinante das partículas de pigmento e também o agente formador de filme. O pigmento é o componente responsável pela cor, opacidade ou ação anticorrosiva em caso de tintas para proteção de superfícies metálicas. Ela é o responsável pelas propriedades mecânicas, de brilho, de resistência aos produtos químicos e ao envelhecimento. Já o solvente, também chamado de veículo volátil, tem o objetivo de dissolver a resina e conferir viscosidade adequada para sua aplicação. Os aditivos dão características especiais à tinta, como aumentar a resistência a fungos e bactérias. Um dos parâmetros mais utilizados para descrever a composição de uma tinta é a relação entre pigmento e resina, denominada internacionalmente por PVC. Este é um fator que influi na porosidade e permeabilidade de um sistema de proteção por barreira. Além disso, permite distinguir os acabamentos brilho, semibrilho e fosco. As tintas foscas possuem um PVC elevado, enquanto que uma tinta semibrilho possui um PVC baixo. São características desejáveis das pinturas: a proteção do substrato, a facilidade de aplicação, a secagem rápida, a boa aderência, a boa resistência à lavagem, a durabilidade, a fraca toxicidade e o aspecto decorativo agradável. A classificação quanto aos tipos de pintura se dá de acordo com o substrato, sobre bases porosas, como alvenaria e concreto, sobre madeira e derivados e sobre materiais metálicos. Pinturas para alvenaria, concreto, argamassas e gesso são as pinturas permeáveis ao vapor d'água, como emulsões à base de resina PVA, acrílica ou estireno-acrílicas, as pinturas impermeáveis ao vapor d'água, como os esmaltes sintéticos, epóxis, vernizes alquídicos, acrílicos ou poliuretânicos, e as pinturas hidrofugantes, onde não há formação de película, como emulsões e soluções de silicone. Já sobre a madeira, temos os seguintes tipos: tintas alquídicas, como esmalte a óleo e esmalte sintético, esmaltes acrílicos à base de água e vernizes alquídicos ou poliuretânicos. E em metais, temos as pinturas alquídicas, como os esmaltes sintéticos, e epóxis de borracha colorada ou de poliéster. Também temos as pinturas e acabamentos texturizados. Para esse tipo de pintura, a superfície deve estar somente fundo ou selador específico e não admite retoques.
A pintura do tipo textura tem espessura maior que 1 mm, é aplicada a rolo ou com desempenadeira e o seu objetivo é dar textura rugosa para disfarçar pequenas imperfeições da base. O acabamento texturizado tem espessura variando de 1 a 3 mm, é aplicada com revólver ou desempenadeira. Ao realizar o processo de pintura, é preciso tomar alguns cuidados, como respeitar a idade do substrato, monitorar a umidade e a temperatura do ar, atentar a poeiras e ventos e cuidar emendas de faixas. Sobre reboco, ele deve estar completamente curado para que não ocorra descascamento. A pintura é feita com a aplicação do selador com 2 a 3 demãos, sempre aguardando o tempo necessário entre cada demão, e em seguida de 2 demãos de tinta. Se o reboco não for novo e já estiver com a aplicação antiga, deve-se removê-la com auxílio de lixa, depois limpar a superfície para receber a nova pintura. A pintura é feita com a aplicação do fundo preparador com 2 a 3 demãos, em seguida de 2 demãos de tinta. Se for preferência uma superfície lisa, nos 2 casos, aplica-se 2 demãos de massa corrida lixadas entre camadas antes da tinta. Dependendo das condições da parede e da qualidade dos materiais, mais demãos serão necessárias. Se o reboco apresentar mofo, este deve ser eliminado. Em madeiras, na primeira pintura, deve-se lixar e eliminar farpas. Em seguida, uma demão de branco fosco e posterior acabamento com esmalte sintético. Para acabamento em verniz, utiliza-se o selador para madeira, seguido de 2 ou mais demãos do verniz. Para nivelar as superfícies, utiliza-se massa a óleo antes do esmalte. No ferro, em superfícies novas, sem indícios de ferrugem, devem receber uma demão de fundo em seguida das demãos de acabamento em esmalte. Se já houver ferrugem, removê-la com lixa ou escovão de aço e aplicar 1 ou 2 demãos de arcão antes da pintura final. Se for preferência nivelar a superfície, usa-se massa plástica. As ferramentas para aplicação da pintura são desempenadeiras, lixas, brocha, trincha, espátula, pistola, recipientes, mexedores, pincéis, rolo de lã e rolo de espuma. Por fim, vou falar sobre as possíveis patologias da pintura. O descascamento ocorre quando se utiliza tinta látex sobre uma camada de pó. É necessária a limpeza da superfície, raspando e escovando e aplicando o selador. O descascamento pode ocorrer também quando a primeira demão de látex não foi diluída corretamente. O desagregamento é o esfarelamento que ocorre quando a tinta foi aplicada sobre reboco não totalmente curado. A eflorescência são manchas esbranquiçadas que surgem se a pintura for aplicada sobre reboco úmido. Saponificação são manchas com aspecto pegajoso, podendo até ocorrer óleo, causada pela alcalinidade natural da cal e do cimento e do reboco, que na presença da umidade reage com a acidez característica de alguns tipos de resina. As fissuras normalmente ocorrem pelo tempo insuficiente de hidratação da cal antes da aplicação do reboco ou camada muito grossa de reboco, ou ainda excesso de cimento na mistura com a consequente retração. Quando chove e a tinta não está completamente seca, podem ficar marcados os pingos de chuva, causando manchas. As bolhas ocorrem normalmente em paredes com massa corrida se houver umidade. Por fim, os defeitos em pintura sobre madeira ocorrem pelo retardamento da secagem ou sua desuniformidade em vista da combinação das resinas da tinta com as da madeira.